João, desde quando você nasceu até hoje, assim, meio intuitivo, sem pensar muito, compartilha com a gente 3 momentos da sua vida que foram muito extraordinários. Extraordinários, Isso. quando eu fui para os Estados Unidos com 18 anos, estudar, quando eu ganhei quando um 11 anos mais ou menos, eu consegui um mini bug, um carro, um carrinho, um mini bug. Então, esse é um momento assim que marca a vida, né? Marca a história. Então, Isso. esse momento extraordinário do mini Mini bug, bug. desse momento indo para os Estados Unidos e quando eu casei. Então, bug com 11, Estados Unidos com 18. 18 e E você casei com casou vinte e com quanto? quatro. Com 24. E sobre o bug, lembra aí um pouquinho, como é que foi Isso é uma, essa se- vibe do bug? isso é uma sessão de coach. É um podcast do Zé. O que é que eu lembro do minibug? Assim, eu na praça, em frente à minha casa, dando volta para os meninos de um colégio, vendendo, trocando por picolé ou por dinheiro para dar a volta no meu minibug. Ah, então você já Já, começou a ser um, já, um empresário, um empreendedor, já. vendendo volta no Um bug. bug. Então, isso é que o mais forte desse bug é isso. Que interessante. Então, meio que onde nasceu uma veia empreendedora, empresarial, Pode ser, de negócio. pode ser. Interessante, que legal, com 11 anos. É. E como é que esse bug veio parar na sua vida? Meu pai tinha muita condição e não me dava nada. Né? Não me dava nada. Então, isso marcou porque foi uma das coisas que eu consegui dele. Ele me deu isso. Né? Então, não sei por que ele resolveu me dar, depois de eu pedir tanto, querer tanto. Mas ele não me dava. Meu pai dizia, se vira, moleque. Né? Então, apesar de ter muita condição. Então, me marcou muito por isso, porque foi uma das poucas coisas que eu consegui conquistar dele. Tipo, ele me deu. Né? Então, realmente foi muito marcante por isso. Nossa, que forte. E essa ideia de ir para os Estados Unidos com 18 anos, como que foi? O que você Porque lembra? são duas situações aí. A primeira porque eu morava em Belém do Pará e a relação dos jovens era ir para os Estados Unidos ou para o Rio de Janeiro. Então tem uma influência, digamos, das amizades, né? Então tem essa questão. E a segunda questão porque eu queria realmente estudar, eu queria aprender tecnologia, eu queria saber aprender mais. Então teve esses dois fatores. Primeiro a influência dos amigos, ele foi, também foi, não sei o quê. Sabe essa historinha de Também vou. também quero ir, né? E o, o- essa história de aprender. Mas nessa época eu já tinha a Kepler Soft, uma empresa de desenvolvimento de software, que eu desenvolvi no meu nome, Kepler Com Soft. 18 anos. Muito antes, né? Muito antes eu montei a Kepler Soft e eu desenvolvia, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, então eu desenvolvia agenda para dentista, sabe? Aquele computadorzinho lá sem nada visual, só aquela agendinha. Nossa, que Então eu legal. fazia em programação de linguagem DBase, uma linguagem bem antiga, né? E, e eu já ganhava dinheiro com isso. E, Então eu João, fui para os Estados Unidos com um pouco desse dinheiro e também com a ajuda de um irmão meu e da minha mãe, escondida do meu pai. a mãe ajudando escondido do pai, legal isso. Me fala alguma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos que você lembra agora que é forte, é impactante, é relevante na sua vida. Não é relevante na minha vida, mas assim, eu conheci, por exemplo, a Amway. É multinível, né? Eu não entrei, mas eu vi o crescimento dela com os amigos meus entrando. Eu não entrei por dois motivos, porque eu não tinha dinheiro para pagar a entrada, que era uma setup lá, não sei, não me lembro quanto é hoje, e também porque eu desconfiava um pouco do negócio. Mas aquilo foi super impactante porque eu comecei a ver como é que fazia negócio, como é que usava esse multinível, um vender para o outro e um ganha dinheiro em cima do outro. Então comecei a entender uma lógica de business, de negócio, então isso me marcou muito. Foi isso. Outra coisa que marcou muito foi eu ganhar dinheiro no laboratório da universidade. Enquanto todo mundo estava se divertindo, eu ajudava as pessoas a imprimir, pegava a folha impressa, trazia, digitava material para eles. Então, eu ajudava os alunos de MBA, de mais avançados, a fazer o trabalho braçal, digamos, que eles não queriam fazer. Então, eu aprendi muito com esses caras na... O que você está fazendo aí? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Curioso, né? Então, eu ganhava... Isso me ajudou muito também. E depois, com 18 anos, você casou com 24. 24, a diferença aí, depois
Eu tinha um irmão que estava morando em Maceió, um ramo de madeira, e estava construindo lá e tal. E ele disse, cara, vem conhecer o Caribe brasileiro. Aí eu peguei um Thanksgiving break, um break da universidade, e fui pro Caribe, fui conhecer o Caribe brasileiro. E realmente, o Maceió é incrível, é lindo, né? Ah, o Caribe brasileiro é Maceió. Maceió, ele tava morando lá. Meu irmão Kennedy estava morando lá. E mais velho que eu, mas tinha levado a família para lá. E eu fiquei com ele nesses dias. E, cara, eu fiquei louco pela cidade e tal. E eu disse, rapaz, se eu arranjar um trabalho aqui, eu volto. Eu venho para cá. Ele queria que eu trabalhasse com ele, mas eu não queria trabalhar com ele. Eu queria trabalhar em algo, né, da minha área, tecnologia e tal. E aí eu fiquei indo e vindo algumas vezes, até que eu fui convidado para participar de um processo de seleção e passei para trabalhar no grupo empresarial. Tinha usina de açúcar, táxi aéreo, um monte de coisa. Em Maceió. Em Maceió. Inglês, eu tinha inglês, né, fluente, e fui trabalhar numa empresa deles de adubo. E comecei a trabalhar. Foi o único emprego que eu tive na vida, foi esse. Como chama a empresa? Empresa Grupo João Lira. Grupo João É Lira. aquele, a filha dele, é bem conhecida, Teresa Collor, que era casado com o irmão do Fernando Collor de Mello. Ah, Família tá. Collor. Interessante. E onde você conheceu a Cris? Então, e aí na cidade de Maceió, eu fiz amizade com alguns meninos da cidade, da minha época, e tinha um local de encontro lá na cidade, que a cidade era bem menor que é hoje, obviamente. Estou falando aí de, sei lá, qual é o ano, nem me lembro mais, mas 91, 90, 80, 30 anos. e aí tinha um local na cidade que se encontrava. E tinha um amigo, fiz uma amizade com um rapaz que me apresentou outro. Esse rapaz, a namorada dele tinha uma melhor amiga, que era a Cris. Então eles ficavam naquela brincadeira e tal, até que ela tinha um outro namoradinho. Aí ela se emburreceu com outro namoradinho, terminou que sobrou pro rapaz aqui. Mas quando que você viu a Cris pela primeira vez? Ela tava com essa amiga, Sim. e, eu falei, quem é essa menina aí? Aí foi assim. Foi nesse local, tinha um bar lá, tinha um restaurante. Você lembra que roupa que ela tava? Não. E você? Era muito amorfadinha, pimbudo, com a calça jeans bem aqui em cima no umbigo, né? A camisa, com certeza, camisa manga comprida enrolada. Assim, era bem... E quanto tempo demorou para você começar a namorar a Cris quando você conheceu? Mais ou menos. Caramba, se eu soubesse que você ia me perguntar isso, eu tinha combinado com ela. Pra ela me dar os detalhes tudo. Bom, Mais cara, ou a menos. gente namorou, eu acho que em 4 anos, né, tudo aconteceu. Então, namoramos 2 anos, depois casamos. Depois noivamos, depois casamos. Que legal. 4 E anos. que dia que você casou? 11 de setembro de... Eu sou péssimo de data, viu, Zé? Mas 11 de setembro de 2000 e... Não, 1994, eu acho. Acho que é isso. Então tem 29 anos? Quase 30 anos. Sim. Que legal, 30 anos, hein? Que vida. É uma vida, a única mulher da vida, na verdade. A única esposa, a única mulher. Que lindo, isso é maravilhoso. E quando você lembra da Cris, lá de 24 anos de idade, o que você mais lembra? Ela era uma moreninha bonitinha demais. Você Isso. consegue lembrar o que chamou a atenção? Você olhou para a Cris, moreninha linda demais, e aí o coração bateu A boquinha, eu acho, a boca dela. Eu na acho. boca. Sim, acho que é isso. Que legal. Que coisa linda, né? E aí você tem 24 anos. Hoje você tem quanto? Eu já tenho 54. 54. E me fala mais um evento interessante depois dos 24 O anos. nascimento do primeiro filho, do Theo. Né, foi marcante demais, porque a gente só sabe o que é ser pai quando pega no colo, né? A gente imagina o que é ser pai, tenta imaginar, mas não é nada igual quando você bota o moleque no colo e diz assim, esse é meu filho. E depois que você casou, quanto tempo que veio o Theo? 4 anos. 4 anos. Muito bom. 4 anos. E eu achava que eu tinha algum problema, porque estava demorando.
Então eu fiz exames, testes e tal. Tem uma história bem interessante disso, que quando eu encontrei meu urologista num passeio de navio, na fila para entrar no navio. E eu disse, aí eu falei, olha, aqui vamos. Aí ele falou, ó, tenta aí, cara, vamos ver agora que vai lá, vai lá. Aí ele me deu uma dica, né? Ele me deu uma dica, diz assim, faça uma hoje e uma. Navio 7 noites, uma hoje e no final. Vai acontecer. E funcionou? Funcionou. Gostei dessa, ó. Vai pro navio. Não vai todo dia, Primeiro porque o cara diz dia. assim, vai lá, tenta todo dia, né? Não é bem assim, né? Tem que juntar um pouco. Entendi. Gostei disso. Boa. Ô, gente, boa dica aí, tá? Junta, junta.